Eram 9h17 da manhã de uma quinta-feira cinzenta em São Paulo, quando a voz cortou o saguão como uma lâmina. Senhora, a senhora não pode ficar aqui. Vou pedir que se retire imediatamente, disse o segurança firme, a mão já pousada no rádio preso ao colete. O hall de entrada da Torre Áureos cheirava a café recém-passado e piso encerado. As paredes de vidro deixavam ver a cidade ainda úmida da garoa da madrugada. Gente de terno, mochilas, crachás coloridos passando pela catraca com o bip acostumado de todas as manhãs. No painel, telas exibiam vídeos institucionais, rostos diversos sorrindo, frases sobre inclusão, inovação, futuro. No meio de tudo isso, Mariana Alves permanecia parada. A pasta de couro na mão direita, o celular na esquerda, o crachá corporativo pendendo do dedo, como se fosse prova suficiente de quem ela era. Meu crachá não está funcionando, ela disse, sem elevar a voz. Provavelmente é um erro de sistema. Acontece todo mês depois dos ciclos de atualização. O segurança, Carlos, nome bordado em azul no peito, nem olhou para o crachá. Os olhos dele vasculhavam outra coisa. A pele dela, o cabelo preso num coque firme, o tailleur grafite impecável que, aos olhos dele, parecia contraste demais com o rosto que não combinava com o estereótipo de dona da empresa. Já expliquei, senhora. Área restrita a funcionários e convidados cadastrados. Seu nome não está no sistema. Preciso que se afaste da catraca, repetiu, agora com mais gente olhando. Atrás de Mariana, o barulho de saltos no mármore, o tilintar de chaves, notificações de e-mail nos celulares. À frente, o painel luminoso com o logo da empresa, Áureos Tech, inovação que conecta vidas. A empresa que ela tinha fundado 8 anos antes, com um notebook usado, 2 amigos e um sonho absurdo num quarto apertado na Zona Leste. Eu sou funcionária, disse ela, respirando fundo. Mais do que isso, eu sou a CEO desta empresa. A palavra ficou suspensa no ar por um instante. Alguns rostos se viraram de vez. Um rapaz de mochila parou no meio do passo. A recepcionista, Luana, engoliu seco atrás do balcão. O olhar dela correu do rosto de Mariana para a tela do computador e depois para o homem que surgia ao lado do segurança. Terno azul marinho, gravata justa, o ar de quem acreditava que mandava em tudo o que alcançava com os olhos. Era Renato, o novo diretor de operações. Entrara há 3 meses, trazido pelo maior fundo de investimento da casa. Tinha sido recebido com discurso, champanhe e foto no LinkedIn. Na cabeça dele, a palavra controle valia mais que qualquer história antiga. Algum problema aqui? Perguntou ele, já assumindo o centro da cena. Essa senhora alega ser funcionária, quer passar na catraca, mas não consta no sistema, explicou o segurança. Já pedi que se retire, mas ela insiste. Qual o seu nome? Perguntou como se não soubesse, como se nunca tivesse lido as paredes da própria empresa. Mariana Ferreira Alves, respondeu ela. O sobrenome ecoou por um segundo no ar. Alguns funcionários mais antigos se entreolharam em silêncio. Eles sabiam quem tinha dado as primeiras entrevistas, quem tinha trazido os primeiros contratos, quem tinha chorado ao ver a empresa aparecer pela primeira vez no Jornal da Noite. Atrás de Mariana, as catracas pipocavam em bips envergonhados. Alguns passavam rápido, fingindo não ver. Outros abriam levemente a boca, chocados. Ninguém queria olhar diretamente para ela, mas ninguém conseguia ignorar. Estou atrasada para a reunião de fechamento do trimestre, ela respondeu. Reunião da qual sou presidente. Não vou sair da minha própria empresa porque alguém mexeu no meu cadastro sem me comunicar. A palavra própria
feriu orgulhos silenciosos. Um estagiário mordeu o lábio para não reagir. Luana baixou a cabeça. Renato deu um passo à frente. Olha, eu não sei quem a senhora pensa que é, mas o fundo majoritário assumiu o controle. Muita coisa está mudando. A senhora deve ter recebido algum comunicado. Se não recebeu, vai receber. Por enquanto, o que eu tenho é um sistema que diz que a senhora não entra. E eu confio no sistema. Mariana sentiu o coração acelerar, mas o rosto permaneceu impassível. Em segundos, flashes de memória passaram pela cabeça. A noite em que ela assinou o primeiro contrato de investimento. A frase, "Não se preocupe, você continua no comando." A foto com sorriso de quem não sabia ainda o preço daquela assinatura. "Você confia no sistema?" Ela repetiu devagar. Um sistema alimentado por pessoas. Pessoas que hoje decidiram que eu não pertenço mais ao lugar que eu mesma criei. Ela virou o celular para ela. A tela acendia com notificações. 3 chamadas não atendidas do presidente do conselho, 2 do diretor jurídico, e-mails marcados como urgente. No canto, a hora, 9h19. "Ligue para o seu jurídico agora", pediu. "Eles vão esclarecer rapidamente." Renato deu uma risada curta. "Eu não atendo exigências de quem nem deveria estar aqui", disse. "Carlos, por favor." O segurança assentiu. A tensão subiu 1 grau. Ele deu um passo na direção de Mariana, mas ainda mantinha um respeito silencioso, como se algo naquela postura não combinasse com a ideia de invasora. "Senhora, vou acompanhá-la até a saída", repetiu. Por um segundo, a vontade de gritar queimou a garganta de Mariana. Mas ela respirou fundo e, em vez disso, ergueu o queixo. Caminhou lado a lado com o segurança, sentindo dezenas de olhos nas costas. Alguns com pena, outros com curiosidade, alguns com um alívio culposo por não serem eles naquela posição. Ao cruzar a porta de vidro e sentir o ar úmido da rua, ela se virou rapidamente para o painel da recepção, onde seu próprio rosto sorridente ainda aparecia numa foto emoldurada da fundação da empresa. 4 jovens apertando as mãos, camiseta simples, um banner improvisado atrás. A legenda dizia: "Auris Tech, quando a periferia cria o futuro." Agora, o futuro parecia uma sala onde ela não podia entrar. Horas antes daquela cena, o dia dela tinha começado como tantos outros. Às 6h02, o despertador tocou com a mesma música instrumental de sempre. Mariana abriu os olhos devagar. A luz cinzenta da manhã invadia o quarto pelas frestas da cortina. Do lado, uma pilha de pastas marcadas com post-its coloridos lembrava que o trimestre não iria se fechar sozinho. Na cozinha, enquanto preparava café, ligou o noticiário quase no automático. Mais uma matéria sobre empresas que transformam o Brasil pela tecnologia. Quando o nome da Auris foi citado, a imagem dela apareceu de relance, numa entrevista gravada meses antes. Ela falava de inclusão, de oportunidades, de formação de talentos da periferia. É bonito ver na TV, pensou, mas mais bonito seria ver isso refletido em todas as salas de reunião. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Reunião extraordinária do Conselho hoje, 14 horas. Assunto: reestruturação estratégica. Participação da CEO é facultativa. Mariana franziu o senho. Facultativa. Palavras inocentes que raramente são, em verdade, inocentes. Estratégia às 14 horas. Fechamento de trimestre às 10 horas. Entrevista às 18 horas. Normal, pensou, tentando abafar o incômodo. Ela se arrumou com cuidado. O terno grafite, a camisa branca de gola simples,
o relógio discreto que o pai lhe deu quando ela assinou o primeiro contrato grande. Prendeu o cabelo no coque firme que usava desde os tempos de estágio, quando descobriram que cabelo solto demais parecia pouco profissional para alguns olhos. Quando saiu de casa, respirou fundo, olhou o céu, carregou consigo uma certeza que repetia como mantra desde a adolescência. Eu não vim até aqui para pedir licença. Vim para ocupar o que é meu por direito. Ela só não imaginava que naquela manhã essa frase seria posta à prova de um jeito tão literal. Na calçada em frente à Torre Áureos, de volta ao presente, o barulho do trânsito preenchia o silêncio que ficou depois da porta de vidro se fechar atrás dela. Carros, buzinas, vendedores ambulantes mais abaixo na esquina, uma moto acelerando alto demais. Mariana se encostou num dos pilares de concreto e finalmente deixou o peso daquela cena pousar sobre os ombros. O celular tocou. Ela atendeu quase no primeiro toque. "Doutora Helena", disse, reconhecendo o número. "Meu acesso foi cortado sem aviso. Me tiraram do prédio na frente de todo mundo." Do outro lado da linha, a advogada respirou fundo. Era uma respiração de quem já tinha visto muita coisa, mas nem por isso aceitava como normal. "Mariana, a gente também acabou de ser surpreendido", respondeu Helena. "Recebi documentos do fundo às 8h05, informando uma reunião extraordinária do Conselho para revisão da liderança executiva. Mas não disseram que iam fazer isso. Não assim. Nós precisamos de tempo, 2, 3 horas para analisar tudo, alinhar a resposta, acionar o juiz de plantão se for necessário." 2, 3 horas, repetiu Mariana, olhando para o relógio digital no letreiro da farmácia da esquina. Enquanto isso, o boato correria livre pelos corredores. Enquanto isso, alguém contaria a versão conveniente da história numa sala onde ela não estava. Enquanto isso, as pessoas que ela inspirava em silêncio teriam mais uma prova de que, até quando você chega lá, eles dão um jeito de te tirar. "Façam o que tiver que ser feito", disse ela, "mas documentem tudo e anotem este horário, 9h15. Foi quando decidiram que eu era estranha no lugar que eu construí." Ela desligou. Por alguns segundos, ficou parada na calçada, a pasta firme na mão. Um entregador de bicicleta passou rápido, desviando sem perceber quem ela era. Um senhor com jornal debaixo do braço resmungou sobre o trânsito. O mundo continuava, indiferente à implosão silenciosa daquela manhã. Ela caminhou até a cafeteria da esquina. Era um lugar pequeno, cheio de plantas nas prateleiras, copos empilhados, fotos em preto e branco de clientes coladas numa parede. O cheiro de pão na chapa e café forte a abraçou por um instante. "Bom dia, doutora", disse o atendente, já acostumado a vê-la ali. "O de sempre?" "Hoje, capricha no café", respondeu com um meio sorriso. Sentou-se numa das mesas perto da janela, de onde conseguia ver a entrada da Torre Áureos. Tirou um caderno da bolsa. Ao invés de olhar e-mail, começou a escrever. Primeiro, só palavras soltas: humilhação, poder, história. Depois, frases inteiras. Como se explica para uma menina que te admira que, mesmo chegando ao topo, vão tentar te empurrar pela escada de serviço? Enquanto escrevia, imagens voltaram como se alguém tivesse apertado replay. Ela se viu com 15 anos, sentada no chão da sala, desmontando o primeiro computador velho que um vizinho lhe deu, porque não servia mais para nada. O pai passando na porta rindo. "Se você conseguir fazer esse trambolho ligar, eu te dou R$ 50. Ligou. Ganhou os 50.
Pagou um curso básico de informática no bairro. Lembrou-se de quando entrou na faculdade de engenharia como uma das únicas mulheres negras da turma, dos professores que perguntavam se ela não tinha se perdido de sala, dos colegas que ofereciam ajuda antes de saber se ela precisava, e depois se espantavam com as notas dela. Lembrou-se do dia em que, numa entrevista por um estágio, ouviu: "Seu currículo é excelente, mas a gente está procurando alguém com um perfil mais alinhado com o restante da equipe." Ela tinha aprendido cedo que, às vezes, perfil alinhado era sinônimo de não parecer com você. Foi esse acúmulo de feridas que a fez criar a Auris, uma plataforma para conectar pequenos negócios da periferia a serviços digitais que antes só grandes empresas tinham. Um jeito de dizer: se não me quiseram dentro da casa de vocês, eu construo casa própria. E agora estava do lado de fora da casa que construiu. O café chegou. Ela tomou um gole longo, sentindo a quentura no peito. Ao mesmo tempo, o celular vibrava sem parar. Mensagens de funcionários, algumas diretas, outras cifradas. "Doutora, está tudo bem? Vi uma movimentação estranha." Ouvi uns comentários no 10º andar. "Se precisar de mim, estou aqui. Estão dizendo que o fundo quer trazer alguém mais experiente para o cargo." Mariana respondeu o mínimo. Não queria alimentar o caos com pedaços da versão dela ainda incompleta. Sabia que, em momentos assim, a emoção vira munição na mão errada. Enquanto isso, na Torre Auris, o saguão ainda fervilhava. Luana tentava focar no computador, mas a cena se repetia na cabeça. A imagem de Mariana sendo acompanhada até a porta, o tom de voz de Renato, o jeito como alguns riram depois, nervosos. No grupo de WhatsApp dos funcionários, as mensagens se multiplicavam. "Foi expulsa mesmo? Disseram que ela nem é mais CEO, mas o site ainda mostra o nome dela." Entre boatos e verdades, uma coisa era certa: uma fronteira invisível tinha sido cruzada naquela manhã. Às 10h05, no 10º andar, começava a reunião de fechamento do trimestre. A sala de reuniões principal era cercada por paredes de vidro, uma longa mesa de madeira clara, cadeiras de couro, um telão exibindo gráficos em azul e laranja. Do lado de fora, a cidade se estendia indiferente. Renato, em pé na cabeceira da mesa, ajeitou o microfone. "Bom dia a todos", começou. "Como vocês sabem, estamos em um momento de transição estratégica. O fundo investidor pediu celeridade em algumas decisões. Por isso, vamos conduzir esta reunião de forma objetiva." O silêncio que se seguiu não era apenas profissional. Era um silêncio que perguntava: cadê ela? Alguns diretores desviaram o olhar. Alguém folheou papéis só para ter o que fazer com as mãos. "Onde está a Mariana?" arriscou perguntar a diretora de produto. Renato sorriu, treinado. "A Mariana está em análise junto ao conselho neste momento. Nada impede a continuidade dos trabalhos. Os números estão aqui, as metas estão aqui, o futuro está aqui." Ele apontou para o telão como se gráficos substituíssem histórias. Enquanto isso, no térreo, Carlos, o segurança, revia mentalmente o que tinha acontecido. Ele tinha crescido na mesma zona leste que Mariana, pegado o mesmo ônibus lotado por anos. Lembrava-se de quando viu a matéria dela na TV e pensou: uma de nós lá em cima. Agora era ele quem tinha apertado o botão que expulsou uma de nós da própria empresa. Ele mexeu no rádio, inquieto. "Eu só cumpri ordens", murmurou, mais para si do que para qualquer um. Mas o eco dessa frase vinha de longe, de muitas épocas, de muitos lugares, e nunca parecia suficiente. Às 11h41,
O hall foi cortado por um grupo que parecia sair de outro filme. 5 pessoas atravessaram a porta giratória quase em formação. Ternos bem cortados, pastas de couro, rostos concentrados. Atrás, uma estagiária carregando uma mala de rodinhas cheia de pastas, como se carregasse munição de papel. À frente, doutora Helena. Cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo elegante, óculos que pareciam medir tudo com exatidão jurídica. O tipo de presença que muda a temperatura de um ambiente sem precisar levantar a voz. "Bom dia", disse ela parando na recepção. "Somos da equipe jurídica da Auristec. Representamos a senhora Mariana Ferreira Alves, CEO e fundadora da companhia. Preciso que anuncie nossa chegada ao conselho imediatamente." A palavra fundadora bateu no ar com peso. Luana sentiu o estômago dar uma volta. Ela repetiu cada palavra para o interfone com cuidado, como quem recita uma fórmula importante. No alto da torre, a notícia subiu mais rápido do que o elevador. Na sala de reuniões do conselho, onde o vidro oferecia uma vista panorâmica da cidade, o presidente do conselho apertou os lábios. Os representantes do fundo, alinhados em poltronas de couro, trocaram olhares. Renato, sentado pela primeira vez naquela mesa, mexeu nervosamente na gravata. "Parece que teremos companhia", comentou um dos conselheiros mais antigos, tentando disfarçar o desconforto com humor. No térreo, Helena completou: "E por favor, registre o horário, 11h41. 2h26 desde que retiraram coercitivamente a CEO do próprio local de trabalho, sem qualquer deliberação formal devidamente comunicada." A frase foi anotada no livro de ocorrências como quem registra o início oficial de uma guerra. Minutos depois, as portas do elevador se abriram no andar mais alto. O som das rodinhas de metal de um carrinho de café se misturou ao eco dos passos no piso de madeira. A equipe jurídica entrou sem hesitar, guiada por uma recepcionista tensa. "Podem entrar", murmurou ela, abrindo a porta pesada da sala do conselho. Do outro lado da mesa, homens e mulheres acostumados a controlar empresas inteiras se remexeram nas cadeiras. "Antes de qualquer coisa", começou Helena, ainda de pé, dirigindo-se à mesa, "este encontro está sendo gravado. Temos registros de acesso, testemunhas, imagens de câmeras e relatos sobre o ocorrido hoje de manhã no saguão desta empresa. E temos também o contrato social e o acordo de acionistas que até segunda ordem ainda regem esta companhia." Ela pousou uma pasta sobre a mesa. Papéis bem organizados, marcadores coloridos assinalando cláusulas específicas, o resultado de horas de leitura e anos de experiência. "Gostaria de saber, formalmente, qual foi a decisão deste conselho ao impedir o acesso de Mariana Ferreira Alves ao seu posto de trabalho." Silêncio. Um dos representantes do fundo pigarreou. "Houve um mal-entendido", começou. "A atualização de acesso foi uma medida administrativa, à espera da reunião extraordinária de hoje à tarde. Não houve ordem expressa para humilhar ninguém." "Mal-entendido", repetiu Helena sem disfarçar a ironia. "Um mal-entendido que culminou em seguranças escoltando uma mulher negra, fundadora e CEO para fora do prédio que leva o nome da empresa que ela criou, em horário de expediente, na frente de funcionários, sem qualquer comunicação prévia." Ela abriu o contrato numa página marcada. A cláusula 7.2 do Acordo de Acionistas deixa claro que qualquer mudança na posição de CEO exige deliberação formal, votação registrada e comunicação prévia com prazo definido. Nenhum desses passos foi seguido. Em vez disso,
Optaram por um caminho extraoficial, simbólico e profundamente violento. O presidente do conselho, um homem de cabelos brancos cuidadosamente penteados, tentou recuperar o controle. Doutora Helena, não dramatizemos. A questão aqui é estritamente técnica. O fundo tem preocupações com a condução da empresa, resultados, metas, estratégia. Helena levantou o olhar. Resultados? Interrompeu. A Auris cresceu 300% nos últimos 3 anos. Entrou em 3 novos mercados. Ganhou prêmios de inovação. Tudo isso sob a liderança de Mariana. Os números falam por si. O que parece incomodar não é o resultado, é o perfil de liderança. É a insistência dela em falar de inclusão quando alguns preferiram falar apenas de lucro. É o incômodo de ver uma mulher negra não apenas no banner da campanha, mas na cadeira principal da mesa. Com todo respeito, doutora, o fundo não tem qualquer questão racial com a Mariana. Estamos falando de estilo de gestão, de alinhamento com os investidores. É mesmo? Ela respondeu. Então por que, em e-mails internos, que já estão impressos nesta pasta, há termos como excessivamente politizada, pauta racial demais, imagem boa para marketing, mas talvez não para decisões estratégicas? A palavra racial não aparece nesses e-mails, mas sobra nas entrelinhas. Renato afundava na cadeira. Lembrava-se perfeitamente de um desses e-mails. Tinha escrito tarde da noite, achando que era uma conversa entre iguais. Mariana pode ser ótima de vitrine, mas precisamos de alguém mais agressivo na execução. Agora, aquelas palavras voltavam como bumerangue. Vamos ao ponto, concluiu Helena. O que vocês fizeram hoje não é apenas um erro de etiqueta corporativa. É uma violação contratual, trabalhista e, potencialmente, um caso emblemático de discriminação estrutural em ambiente corporativo. Temos 2 opções. Ou resolvemos isso aqui agora, com a reintegração imediata de Mariana, pedido formal de desculpas e compromisso de mudanças estruturais, ou resolvemos isso nos tribunais, na imprensa e na história de vocês. Ela não precisava elevar a voz. A clareza era o volume. O presidente do conselho respirou fundo, olhando para os representantes do fundo. Cálculos invisíveis corriam em sua cabeça. Impacto na reputação, na bolsa, nas manchetes, nos jantares em que o nome dele circulava. Vamos nos reunir em privado por alguns minutos, disse ele por fim. Peço que aguardem do lado de fora. Helena assentiu. Claro, chamem-nos quando decidirem qual história vão querer contar. Enquanto o conselho se trancava em uma sala adjacente, Mariana caminhava, sozinha, pela praça em frente ao prédio. Ela ficou rondando o quarteirão como quem cercava um animal ferido. Aquele prédio era ao mesmo tempo criação e ameaça. Em cada andar iluminado, ela via um capítulo da própria vida. Lembrou-se do primeiro escritório minúsculo, no 2º andar, quando a Auris ainda não tinha Tech no nome, e o ar-condicionado fazia mais barulho que vento. Lembrou-se da primeira funcionária que contratou, uma programadora que tinha abandonado a faculdade por falta de dinheiro e que encontrou naquela vaga um recomeço. Lembrou-se do dia em que o fundo apareceu, trazendo promessas de crescimento exponencial. A mesa cheia de advogados, termos em inglês que pareciam mais encantamento do que contrato. Equity, vesting, governance. Ela tinha estudado cada linha, anotado dúvidas, ligado para Helena de madrugada. Você entende que, com esse acordo, em alguns cenários extremos, eles podem te tirar da cadeira? Helena tinha perguntado naquela época. Entendo, respondeu.
Mas também entendo que sem esse dinheiro a gente não escala. E se eu não sentar nessa mesa agora, talvez ninguém como eu sente tão cedo. Eu aceito o risco. Naquele dia, ela tinha assinado com a mão trêmula, mas a cabeça erguida. Agora, o risco tinha batido à porta. Um menino de uns 10 anos passou correndo pela praça, chutando uma bola imaginária. A mãe, de uniforme de limpeza, o observava, descansando numa mureta com uma marmita na mão. "Você trabalha ali?" O menino perguntou curioso, apontando para a torre. "Trabalho", respondeu Mariana depois de pausar um segundo. Trabalho. A história ainda está sendo escrita." Ele riu, sem entender completamente, e voltou para o jogo invisível. Mariana sorriu de leve. Pensou em quantas crianças, como aquela, olhavam para prédios como aquele e pensavam: "Não é para mim." Pensou em quantas vezes ela mesma tinha pensado isso. O celular vibrou de novo. Mensagem de Helena: "Suba, estamos perto de um acordo. Use a entrada lateral. Queremos evitar mais espetáculos." Mariana respirou fundo. Andou até a lateral do prédio, onde uma porta de metal discreta dava acesso a um corredor de serviço. Um segurança diferente a aguardava, olhando para o chão, envergonhado. "Doutora Mariana?" perguntou, sem ousar levantar muito os olhos. "Podemos entrar por aqui." À medida que caminhava pelo corredor, passando por caixas, carrinhos de limpeza, cabos, ela sentiu na pele a metáfora. Trazer de volta pela porta de serviço quem deveria entrar pela porta principal. Mas naquele momento não discutiu. Sabia escolher as batalhas. No elevador privativo, o silêncio era pesado. O número dos andares subia devagar. Quando a porta se abriu, Helena estava à espera, ao lado de uma parede de vidro que deixava a cidade aos pés delas. "Eles topam a reintegração", disse direta. "E mais, topam uma auditoria independente sobre práticas de discriminação e um plano de transformação cultural. Não por generosidade, por medo." "Medo de quê?" perguntou Mariana. "De virar manchete pelos motivos errados, de virar estudo de caso negativo em escolas de negócios, de virar exemplo do que acontece quando você fala de diversidade apenas no folder, não na governança." Mariana assentiu. "Então vamos transformar o medo em compromisso", respondeu. "Se é para voltar, não é para voltar como se nada tivesse acontecido." Quando Mariana entrou na sala do conselho, o ar mudou. Alguns se levantaram por reflexo. Outros permaneceram sentados, mas não esconderam o desconforto. Ela andou devagar até a cadeira que costumava ocupar. A cadeira que naquele dia tinha sido preenchida simbólica e temporariamente por um vazio. Sentou-se, não como quem pede licença, mas como quem retoma o lugar. Em primeiro lugar, começou o presidente do conselho com o rosto sério. "Em nome deste órgão, eu gostaria de reconhecer que o que aconteceu hoje de manhã foi um erro grave, não apenas administrativo, mas humano. A forma como seu acesso foi interrompido e como foi tratada na entrada do prédio é inaceitável." Um assessor apertou um botão. Uma câmera discreta na sala começou a gravar. Aquele momento não era só protocolo, era registro para o futuro. "Este é o pedido formal de desculpas do conselho da Auristec, a sua CEO e fundadora", continuou ele. "Estamos comprometidos com uma revisão profunda de nossos processos e com a sua reintegração plena ao cargo." Mariana o observava, atenta. Ela sabia que mais do que as palavras seriam as ações que contariam.
Mas as palavras ali tinham um papel simbólico importante. O segundo ponto, prosseguiu, é a aprovação unânime da contratação de uma auditoria externa para investigar possíveis práticas discriminatórias na empresa, desde a contratação até a promoção e a tomada de decisão. Também aprovamos um programa de treinamento obrigatório sobre vieses inconscientes e um canal independente para denúncias. Um dos representantes do fundo pigarreou. Queremos deixar claro que continuamos preocupados com resultados, acrescentou. Mas percebemos com o episódio de hoje que não há sustentabilidade sem coerência entre discurso e prática. Se a Auris quer ser referência, precisa ser primeiro aqui dentro. Mariana respirou fundo, deixando o peso daquela manhã assentar por um instante. Eu aceito o pedido de desculpas, disse ela por fim, mas não aceito que isso seja tratado como um evento isolado. O que aconteceu hoje é consequência de uma cultura que tolera pequenas violências diárias. Comentários, e-mails, piadas, decisões de corredor. Se eu, com o cargo que tenho, fui expulsa da minha própria empresa, imagine o que acontece com quem está na base e não tem nem advogado nem voz. Ela olhou para cada rosto em volta da mesa. A partir de hoje, se eu continuar nesta cadeira, e eu pretendo continuar, a Auris não vai ser apenas uma empresa que vende tecnologia. Ela vai ser uma empresa que questiona as próprias estruturas. Não porque isso é bonito em campanha, mas porque é a única forma de merecer o futuro que a gente diz querer construir. O silêncio que se seguiu não era mais de constrangimento. Era de quem sentia que algo, ali, tinha sido deslocado de lugar. No fim daquela tarde, às 16h02, Mariana cruzou novamente o saguão da Torre Auris. Desta vez, o bip da catraca soou quase como o ato de desagravo. Alguns funcionários levantaram o olhar. Luana quase derrubou a caneta. Carlos, o segurança, endireitou a postura. Doutora Mariana, começou ele, sem saber exatamente o que dizer. Ela se aproximou, olhando nos olhos dele. Carlos, né? Perguntou. Sim, senhora. Você me tratou com mais respeito hoje de manhã do que muita gente que senta em cadeira cara, disse. Você cumpriu uma ordem que não deveria ter sido dada. E eu não vou colocar em você a culpa de um sistema inteiro. Mas da próxima vez que alguém te mandar fazer algo que te faz torcer o estômago, lembra de hoje. Lembra que dizer não também é possível. Às vezes, é só assim que as coisas mudam. Ele engoliu em seco, sem saber se agradecia, se pedia desculpas, se fazia os dois. Sim, senhora, repetiu a voz embargada. Luana, atrás do balcão, arriscou um sorriso tímido. Bem-vinda de volta, disse. Obrigada, respondeu Mariana. Mas o de volta é temporário. A ideia é que um dia ninguém precise sair. Ela entrou no elevador. Enquanto subia, sentia no corpo a exaustão de quem tinha atravessado um campo de batalha invisível. Não havia sangue nem sirenes, mas havia o desgaste de ter que, mais uma vez, provar o óbvio, que ela pertencia ali. As semanas seguintes foram tudo, menos tranquilas. Primeiro veio o comunicado oficial, circulando em redes, jornais e grupos de mensagens. A Auris Tech reconhecia publicamente o erro. Admitia a natureza discriminatória do episódio e se comprometia com ações concretas, revisão de governança, metas de diversidade em cargos de liderança, canal independente de denúncias, auditoria conduzida por uma organização referência em direitos humanos. Alguns leram como texto de assessoria de crise, outros como início de algo diferente. Para quem tinha visto a cena da expulsão,
tinha um gosto agridoce. Alívio por ver o erro reconhecido, raiva por saber que ele jamais deveria ter acontecido. Depois veio a auditoria. Questionários anônimos, entrevistas confidenciais, análise de e-mails, de dados de promoção, de salários. Histórias começaram a emergir. A analista negra que nunca era convidada para as reuniões com clientes, o programador gay que virou alvo de piadas, a mãe solo que era sempre a última a ser considerada para projetos importantes porque não teria disponibilidade. Essas histórias, que antes murmuravam nos corredores, ganharam papel, protocolo, consequência. Alguns gestores deixaram a empresa discretamente. Outros foram realocados, acompanhados por planos de desenvolvimento. Uma nova política de avaliação passou a incluir, além de metas financeiras, indicadores de cultura e de respeito. Mariana, no meio de tudo isso, oscilava entre a esperança e o cansaço. Sabia que mudança real não se mede em semanas, mas cada pequena transformação, um feedback, um processo alterado, uma promoção que antes não aconteceria, era uma rachadura a mais na parede. Renato deixou a companhia 6 meses depois, num comunicado curto que falava em novos desafios. Para alguns, ele virou vilão. Para Mariana, ele era um sintoma. O problema não é só o Renato, dizia ela em reuniões internas. É o que permitiu que o Renato achasse normal o que fez. É a cultura que escolhe acreditar mais num sistema mal programado do que em uma história inteira construída à frente dos olhos. A história da Auris virou reportagem. Podcasts debateram o episódio. Artigos foram escritos. Uns chamavam de história de superação, outros de escândalo. Para Mariana, era outra coisa, uma cicatriz. Superação parece que o problema acabou, ela dizia. Cicatriz lembra que doeu, que marcou e que você precisa cuidar para não se abrir de novo. Mas, por mais que doesse, aquela cicatriz também virou mapa para outras empresas. Convites começaram a chegar. Universidades queriam ouvir. Organizações queriam aprender. Estudantes mandavam mensagens dizendo que, ao ver a história dela, entenderam que não era loucura sentir incômodo com certas brincadeiras inocentes no estágio. Um dia, numa palestra num auditório lotado, ela contou em detalhes a manhã da expulsão. Contou do em revisão de acesso, do eu confio no sistema, da cafeteira da esquina, da chegada da equipe jurídica horas depois. Quando terminou, uma jovem levantou a mão. Doutora, a senhora não pensou em desistir naquele dia? Perguntou. Mariana sorriu de canto. Pensei, respondeu. Pensei seriamente em pegar minha pasta, montar outra empresa, bem longe daquele prédio. Mas aí eu lembrei de 2 coisas. A primeira, eu assinei contratos que me davam o direito de estar ali. A segunda, eu não sou a única que passa por isso. Se eu simplesmente saísse, ia virar mais uma história contada como ela não aguentou a pressão. Ela olhou ao redor. Então, em vez de desistir, eu decidi fazer daquela humilhação um caso público, um espelho. Não porque eu gosto de brigar. Eu não gosto. Mas porque entendi que, se eu tivesse que ser expulsa do que construí, que pelo menos isso servisse para evitar que outras pessoas fossem expulsas em silêncio. O auditório ficou em silêncio por um instante, e, nesse silêncio, cabiam muitas histórias não contadas. Meses depois, numa tarde de sexta-feira, ela caminhou pelo saguão da Torre Auris com outro ritmo. Não era mais a passagem tensa de quem precisa provar um ponto. Era a passada de quem sabe que ainda há muito a ser feito, mas já enxerga diferença nos detalhes. Na parede,
Ao lado da foto antiga da fundação, uma nova imagem tinha sido pendurada. Mariana, cercada por uma equipe diversa, sorrindo com a frase: "Quando a empresa aprende com quem tentou calar." Em frente às catracas, um novo painel explicava os canais de denúncia, as políticas de respeito, as medidas adotadas após a auditoria. Não era propaganda, era compromisso em forma de texto. Na cafeteria da esquina, o atendente a cumprimentou como velho conhecido. "E aí, doutora? Agora o prédio é mais seu do que nunca, hein?" brincou. Ela riu. "O prédio nunca é de uma pessoa só", respondeu. "Mas a responsabilidade, às vezes, cai em cima de algumas mais do que de outras." Sentou-se na mesma mesa de meses antes. Pegou o mesmo caderno. Em vez de palavras soltas de dor, escreveu um título: "Guia de sobrevivência para quem insiste em ocupar lugares que disseram que não eram para você." Ela começou assim: "Primeiro, documente tudo. O olhar torto, o e-mail atravessado, a reunião de que te excluíram, o elogio duvidoso. Memória é arma. Segundo, não romantize a sua resistência. Cuidar da própria saúde é tão importante quanto quebrar paredes. Terceiro, quando você puder, não esqueça de puxar uma cadeira a mais para alguém que ainda está do lado de fora." Ela parou. Olhou pela janela. Viu duas jovens negras, com crachás da Auris, passando pela calçada conversando animadas. Reconheceu uma delas, a estagiária que tinha mandado o áudio naquele dia, meses atrás. "Talvez seja para elas que eu esteja escrevendo", pensou. "E é aqui que você entra. Porque histórias como a de Mariana não são ficção distante. Às vezes não envolvem catracas e guardas, mas portas que não se abrem, convites que não chegam, vagas que já foram preenchidas antes mesmo de você se inscrever. Às vezes, a tentativa de te expulsar não é física, é psicológica. Te convencer de que você não pertence. Que injustiças você já presenciou no trabalho, na escola, na rua? Que situações fizeram você se sentir visitante em um lugar que também era seu? E o que você fez, ou gostaria de ter feito, diante disso? Conte sua história nos comentários. Talvez você ache que é só mais um caso, mas é assim que tudo começa, com alguém se recusando a aceitar o silêncio como protocolo. Sua voz pode ser o argumento que falta. Seu relato pode ser a prova que empurra uma porta, ou o espelho que impede outro de enlouquecer achando que o problema é ele. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de que ser empurrado para fora não é o fim. Pode ser o começo de uma mudança que vai muito além de uma empresa, porque todo dia, em algum lugar, uma Mariana está sendo questionada, diminuída, empurrada para fora do que é dela por direito. E todo dia alguém como você tem a chance de testemunhar, de registrar, de falar, de agir. Juntos, a gente transforma expulsão em retorno pela porta da frente. Não só para uma CEO, mas para todos que ainda são tratados como visitantes em espaços que também deveriam chamar de casa.